Os antigos profetas realmente encontraram anjos no topo das montanhas? Ou eram seres altamente inteligentes de uma galáxia muito distante? Seja bem-vindo ao canal Trilhas do Desconhecido, onde exploramos as verdades e enigmas do universo. Encaremos a realidade. Não estamos sozinhos, e as evidências estão em toda a parte. Onde as antigas cidades da Turquia foram construídas para se protegerem contra bombardeios de meteoros ou como refúgios de guerra, novas evidências contradizem a teoria popular de que as estruturas foram construídas por causa de guerras. Em vez disso, pesquisas mostram que as cidades subterrâneas eram habitats temporários durante bombardeios de meteoros. Este vídeo explorará os mistérios das antigas cidades subterrâneas da Turquia e por que foram construídas. Interessados em aprender mais? Vamos aprofundar durante o vídeo. As cidades subterrâneas foram projetadas para ajudar as pessoas a viverem em total sigilo. Os cristãos utilizavam as cavernas como um refúgio contra os mongóis. Durante o ataque de Timur, as cidades subterrâneas da Turquia foram construídas para proteger seus habitantes contra invasões estrangeiras. A antiga cidade de Alungubu, conhecida como Dağenkuyu nos dias de hoje, possui cerca de 85 metros de túneis intermináveis sob ela. As cidades subterrâneas de Dağenkuyu estiveram em uso quase constante por milhares de anos. Dağenkuyu foi abandonada na década de 1920 pelos gregos da Capadócia, após enfrentarem derrota durante a Guerra Greco-Turca. A Turquia possui muitas anomalias geográficas, como seu terremoto mais recente. É possível que uma catástrofe natural severa tenha ocorrido no passado. Seu impacto exigiu a construção de cidades subterrâneas tão sofisticadas. De acordo com arqueólogos, as antigas cidades subterrâneas da Turquia se assemelham a formigueiros. A cidade subterrânea é interligada por caminhos, abastecimento de água e aberturas de ventilação. Teorias que sugerem que as estruturas subterrâneas eram locais de refúgio durante guerras não se encaixam. E se o inimigo simplesmente selasse as aberturas? Hancock sugere que faz sentido ter cidades subterrâneas como locais de refúgio ao lidar com um evento periódico ao longo de semanas. Hancock também observa que manter a higiene adequada em uma cidade subterrânea seria impossível por um longo período. A teoria de bombardeios de meteoros faz sentido, pois é a única ameaça que exigiria construção subterrânea. As cidades subterrâneas da Turquia foram usadas em diferentes momentos da história por várias razões. Seriam essas cidades subterrâneas uma preparação para algo mais perigoso e imprevisível? Artefatos cristãos e muçulmanos foram descobertos em cidades subterrâneas cerca de 2.000 a 2.800 anos atrás. O fato misterioso que os arqueólogos ainda não revelaram é quando os objetos nas cidades subterrâneas foram esculpidos. O motivo de criar cidades subterrâneas atrai a atenção de muitos arqueólogos. As cidades possuem túneis fenomenais de 8 km de comprimento esculpidos na pedra. Construir um túnel assim, quanto mais as cidades subterrâneas, levaria muito tempo. Isso significa que deve ter sido necessário realizar uma construção tão difícil. As cidades subterrâneas da Turquia abrigavam cerca de 10.000 a 15.000 pessoas. A cidade proporcionava um ambiente autossuficiente e propício por um curto período. Hancock tenta encontrar razões inexploradas para a construção de tais anomalias massivas. Uma das cidades subterrâneas mais famosas é Dağenkuyu, descoberta por um homem que estava renovando sua casa. O homem encontrou uma série contínua de estruturas parecidas com cavernas que pareciam artificiais. A evidência do entalhe mostra que os cristãos ocuparam as cidades em algum momento. Isso sugere que elas foram construídas por volta do tempo em que Jesus viveu. As cidades subterrâneas de Dağenkuyu poderiam ter sido áreas de refúgio para os cristãos, tornando necessário que eles vivessem em um local seguro para se esconderem. A cidade de Dağenkuyu era suficientemente grande para abrigar 20.000 pessoas, já que muitas pessoas têm claustrofobia. As condições devem ter sido suficientemente severas para forçar as pessoas a viverem no subsolo. Por design, as antigas cidades subterrâneas da Turquia integravam mais de 10 rotas de ventilação. Isso era para evitar que perpetradores bloqueassem o acesso ao ar fresco. As cidades subterrâneas tinham quase o tamanho de um arranha-céu moderno de 17 andares. Arqueólogos acreditam que os antigos frígios construíram uma incrível cidade subterrânea usando rochas moldáveis. Os frígios tinham exteriores e monumentos impressionantes esculpidos em rocha. Como resultado, eram candidatos prováveis para uma construção tão sofisticada. No entanto, o autor Graham Hancock tem uma teoria diferente. Ele desafia a ideia amplamente aceita de que essas cidades subterrâneas foram construídas unicamente como lugares de refúgio durante tempos de guerra. Viver no subsolo é, sem dúvida, insuportável. Hancock sugere que nossa perspectiva moderna pode não se aplicar a culturas antigas. Hancock critica a teoria predominante de guerra. Ele acredita que a teoria ignora quanto tempo levaria para concluir a construção subterrânea.
Hancock propõe que a cidade serviu a um propósito de longo prazo. Por exemplo, as cidades poderiam fornecer um refúgio seguro para um grupo seleto de pessoas ou servir como um local de significado espiritual. Então, por que essas incríveis cidades subterrâneas foram realmente construídas? Seriam simplesmente um lugar de refúgio? Ou serviam a um propósito maior? Ou seria uma combinação de fatores? Podemos nunca ter certeza, mas uma coisa é certa: o mistério de Daren Kuya continua a cativar e inspirar-nos a pensar fora da caixa. Daren Kuya não foi a única cidade subterrânea na Turquia. Existem outras cidades subterrâneas na Capadócia. Algumas estão localizadas sobre as planícies da Anatólia e têm 3 ou mais níveis abaixo da superfície. Uma característica comum das cidades subterrâneas são as rotas de fuga de emergência. A lista do Patrimônio Mundial da Unesco, em 1985, listou as cidades subterrâneas mais famosas da Turquia, como Keymekley, Meyzi, Aslus e Oskanak. Hoje, essas cidades subterrâneas são as partes mais atrativas dos passeios pela Capadócia. Todas as antigas cidades subterrâneas foram esculpidas em rochas duras e macias sob o solo. A necessidade é a mãe da invenção. Com pouca tecnologia, algo importante deve ter impulsionado as pessoas a construir cidades subterrâneas. As sugestões de Graham Hancock também são surpreendentemente precisas. Ele leva em conta o tempo que as cidades subterrâneas levariam para se tornar inabitáveis. O argumento de Hancock é lógico porque esconder milhares de pessoas subterrâneas daria vantagem ao inimigo. A pesquisa de Hancock contradiz o conhecimento convencional. As guerras contra os cristãos não são a razão para a construção das estruturas subterrâneas na Turquia. Embora as cidades subterrâneas pudessem ter ajudado durante as guerras, a verdadeira razão para sua construção é diferente. As sugestões de Hancock retratam a natureza temporária de viver no subsolo. Claramente, as cidades subterrâneas devem ter sido projetadas para servir a um propósito de longo prazo. Civilizações antigas, como as cidades subterrâneas da Turquia, sugerem que as pessoas lidaram no passado com catástrofes globais severas que exigiam esconderijos. A evidência arqueológica ainda não acompanhou a teoria de bombardeios de meteoros, já que há uma quantidade massiva de informações inexploradas em torno dessas magníficas estruturas. Será que foi assim que o povo turco sobreviveu a uma ameaça vinda do alto? Não deixe de comentar abaixo suas reflexões e não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Trilhas do Desconhecido.